sendo diretamente ao pastor da igreja chamado Timóteo, dizendo: procura te apresentar-te a Deus como um pastor aprovado, que não tem que se envergonhar e que maneja bem a palavra da verdade. Então podemos observar e podemos ver que nós temos aqui dois termos: o obreiro que está fazendo a obra e aquele que tem uma posição eclesiástica de pastor. Então ela serve para quem, irmão Josué? Ela serve como um mapa, como bússola, como planta para o pastor da igreja, ele formar os seus discípulos, formar os obreiros. Mas era a responsabilidade de Timóteo se apresentar a Deus qualificado para qualificar os demais obreiros que Deus estaria levantando naquela congregação de Éfeso e que viesse estar debaixo da liderança de Timóteo, para que ele viesse dar continuidade na obra em que se iniciou com o apóstolo Paulo. Amém. Nós vamos observar, irmãos, nós vamos ver que o apóstolo Paulo, aquele demonstra a responsabilidade, presbítero Adenilson, em capacitar, em preparar, em discipular dois pastores, que eram justamente Timóteo e Tito, para que eles viessem também ter a responsabilidade de discipular os novos obreiros, para que esses novos obreiros viessem ajudar eles a fazer a obra sem perder os ensinamentos que eles estavam aprendendo com o apóstolo Paulo. Então aqui eu entendo, presbítero Nascimento, que a congregação Porta Formosa está sobre a minha responsabilidade de eu instruir os obreiros, incluindo líderes de departamento, para que eles possam fazer a obra de Deus sem perverter aquilo que está na palavra, quando eles tiverem a oportunidade de ensinar, de instruir os seus liderados. Então eu não posso colocar esse peso em cima do diácono humilde e cobrar dele, exigir dele, se eu nunca instruí ele, se eu nunca ensinei ele, se eu não discipulei ele. Você está entendendo? Então nós observamos e vimos que essa carta aqui, ela é endereçada ao pastor Timóteo, que eles viessem estar lendo essa carta, viessem estar aprendendo essa revelação, para que o Espírito Santo viesse dar inspiração, para que ele viesse instruir aqueles obreiros, a ajudar ele a fazer a obra de Deus. Bendito seja o nome do Senhor nesta noite deste lugar. E nós entendemos, como o texto registra, que Timóteo, a mãe dele era judia, mas o pai era grego, mas ele foi mais criado com a sua mãe, com a sua avó, com instrução cristã, e que tinha uma chamada, tinha convicção dessa chamada, e que quando Paulo conheceu, viu o potencial daquele obreiro para fazer a obra de Deus, e ele
Paulo conheceu o potencial de Timóteo para trabalhar para o reino dos céus e investiu. Ele viu lá, porque Paulo viu Timóteo o potencial para trabalhar em uma obra que trazia logomarca de um ministério, de uma congregação, de um campo, de uma convenção. Paulo estava preparando Timóteo para trabalhar para o reino do céu. E o comentarista diz que Paulo viu o tamanho do trabalhar, da ação e daquilo que Timóteo ia realizar para Deus no seu reino. Bendito seja o nome do Senhor. E ele, com essa visão, preparou Timóteo, aleluia, para fazer uma grande obra. Bendito seja o nome do Senhor, porque ele